A gente está acabando esse livro, hein? Já daqui a pouco a gente vai já para o próximo. Estamos no livro Missionários da Luz, e nós estamos no capítulo em que o André está junto com o Alexandre numa espécie de igreja, né, onde tinham sacerdotes do mal que se mantiveram nessa esfera, né, de pensamentos e de vibração mais baixa. E o André estava muito espantado com isso, né? E ele faz uma exclamação de espanto e ele continua, né? Como pode entronizar a ignorância a esse ponto? Quem poderia crer no quadro que observamos? Se forem criaturas informadas quanto à verdade, por que motivo ainda se entregam à prática do mal? Trata-se de ação maléfica inconsciente, esclareceu o bondoso Alexandre. Mas respondia aturdido: por que contracem suas almas cientes da distância que as separa da carne, não se rendem à lei do bem? O instrutor sorriu e obtemperou. A gente parou aqui na semana passada. Entretanto, na própria humanidade encarnada, você encontra idênticos fenômenos, decorridos mais de 1000 anos sobre os ensinamentos do Cristo, com a visão ampla dos sacrifícios do Mestre e dos seus continuadores, ciente da lição da manjedoura e da cruz, investidos na posse do tesouro evangélico, abalançaram-se os homens às chamadas guerras santas, exterminando-se uns aos outros, em nome de Jesus. Instituíram tribunais de inquisição, cheios de suplício, onde pessoas de todas as condições sociais foram atormentadas, aos milhares, em nome da caridade do nosso Senhor. É interessante, né, a gente ler dessa forma tudo isso que a gente já viu historicamente, e o quanto o homem ainda precisa caminhar, né, para sair desses conflitos de guerra em nome de Deus, né? Tem áreas que falam de conflitos em nome das religiões e tudo mais, sabe, que não passa de egoísmo, de poder e de tudo isso que é representado nas guerras, né, da insanidade que é uma guerra. Pode falar, quem levantou a mão, por favor. Como ele fala aqui, quando você começou ali, logo no início, trata-se de ação maléfica inconsciente, ou seja, não se conhece a si mesmo. Eles muitas vezes pensam que estão fazendo bem, estão produzindo mal, esses tribunais da aquisição e tudo mais. Eles pensavam que estavam fazendo bem a Jesus. Eles interpretavam a lei os ensinamentos de Jesus ao modo deles. Tudo é uma maldade inconsciente, por isso que eles são ignorantes. Eles são ignorantes que não se conhecem. Nós já estamos nesse caminho. Eu estava lendo uma vez um livro, muito desses espíritos das trevas, que são esses terríveis, nós já lemos isso também. Eles se julgam vingadores da justiça divina, eles não se consideram maus, eles se consideram como guardiões de Deus e fazem essas maldades todas, é só isso. Como ele fala aqui, né, inconsciente. E assim, eu fico pensando o que poderia trazer a consciência, né? Quanto tempo tem que ficar nessa inconsciência? Vamos continuar. Vide a gente, meu pai. Pode falar. Eu, no meu caso, posso falar assim, tá? Desculpa. Leio, estudo, medito, oro, e começo só a tatear a consciência. Essa oração que você fez, São Francisco, que é muito linda, para a gente ter amar e ser amado, isso é muito profundo. A gente sempre ama primeiro do que ser amado. Se a gente tem muita coisa. Aquilo que a gente estava conversando ontem naquele livro que a gente está lendo, como é que é o nome? O Homem Integral. O Homem Integral.
Foi muita parte ligada ao subconsciente. A parte muito foi até complexo o texto ontem, né? Mas é isso aí que a gente traz nossos remanescentes nas nossas vidas passadas, isso é um fato. E a gente está fazendo o que aqui? Simplesmente tirando um pouco, polindo um pouco do nosso passado tenebroso. Só isso. Como você verifica, a ignorância é antiga e a simples mudança de indumentária que a morte física impõe não modifica o íntimo das almas. Não temos céus automáticos, temos realidades. Sem disfarçar meu assombro, voltei a indagar. Mas como vivem essas criaturas desventuradas? Obedecem às organizações que lhes sejam próprias? Possuem sistemas especiais? A maioria aqui, esclareceu o instrutor, é constituída de entidades desencarnadas em situação de parasitismo. Pensam naturalmente na economia psíquica das pessoas, as quais se reúnem, e na atmosfera dos lares que as acolhem. Vou repetir. Pensam naturalmente na economia psíquica das pessoas às quais se reúnem e na atmosfera dos lares que as acolhem. Não creia, porém, na inexistência de organizações nas zonas inferiores. Elas existem, e em grande número. Não obstante, os ascendentes do orgulho e rebeldia que lhes inspiram as fundações. Em semelhante agrupamento, dominam os gênios da perversidade deliberada. Aqui, sob nossos olhos, temos tão somente uma assembleia de almas sofredoras e desorientadas. Você não conhece ainda os antros do mal, em sua verdadeira significação. E num gesto expressivo, acentuou: não vivemos em paz com esses focos de maldades organizada. Compete-nos lutar contra eles, até a vitória completa do bem. Mais uma vez, senti a extensão e a magnitude dos serviços que aguardam os leais servidores de Jesus, depois da morte do corpo físico. Eu só queria falar uma coisa. Pode falar. Que ele é muito forte. Aquilo que o Silvio bate muito nessa tecla. Compete-nos a lutar. Essa palavra lutar é aquilo que o Silvio fala, às vezes, na coisa de desobsessão. Eles pegam o obsessor como se fosse um bandido e quer encarcerar, dar pancada. Então, tudo está envolvido nesse... É aquela coisa que a gente falou da consciência, do saber, entende? Mesmo no centro espírita, palavras do Silvio, mesmo no centro espírita, as pessoas que a gente julga que tem conhecimento, vai fazer um trabalho de doutrinação, que o trabalho de desobsessor é um trabalho de doutrinação, que aquele obsessor é uma pessoa ignorante. Aí vai lutar, vai dar pancada, vai não sei o quê, tal como se pegasse um marginal aqui, e um marginal também no plano espiritual, mas é como pegasse um marginal aqui roubando alguma pessoa, só isso. Mais uma vez, senti a extensão... Desculpa, assim, pode falar. Essa coisa do mal e do bem, né? E às vezes eu fico pensando na questão ignorância, né? E a consciência ou não consciência, né? Porque a gente acha assim que a pessoa... por exemplo, a pessoa vem e fala de Deus, e isso e aquilo, e ao mesmo tempo ela fala em vingança, ou ela não... Em vingança no sentido assim, sei lá, por umas coisas bobas, fala até em mandar matar uma pessoa, coisas bem cruéis às vezes, e você leva... E não é uma ignorância ou falta de leitura, ou falta de um aprendizado, vamos dizer assim, teórico, vamos lá, né? Que passou, que fez evangelho no lar, que fez tudo, e de repente vem com frases ou até atitudes que não tem nada a ver com aquilo que leu, que foi desde pequeno ouviu. Então não é uma ignorância, mas eu também não vejo, assim, é um
mal, mas eu vejo como uma ignorância. Mas uma ignorância do quê? Do amor? Do que é essa ignorância? Sibeli? Essa palavra, a luta, né, de lutar, ela para nós tem um significado que não é a mesma forma que acontece no plano espiritual, porque esses benfeitores que estão lá não é uma guerra de força, né, como é a nossa aqui no plano físico. É uma luta de frequências, né, eles são trabalhadores do bem, então pode quem ama mais, né, quem vibra mais, é que tem mais poder, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente lê, a gente imagina uma coisa, né? A gente sabe que esses planos mais baixos são mais difíceis, mas quem pode mais é quem vibra mais, quem tem mais amor, né? Tanto que eu ouvi alguns canais que houve, assim, um trabalho muito intenso no passado, né? Os planos mais profundos, e que foi um trabalho coordenado por Maria, né? Então, não é uma guerra de força, né? Agora, Sani, tu mesmo perguntou, né? O que pode ser feito, né? Contra esses espíritos, né? Tão incrustados assim no mal. O que pode contra eles é o amor, né? Na mesma proporção de que eles têm essa maldade. O que acontece é que a gente não tem esse tanto de amor, né? Então, para a gente é difícil combater. Mas quando vem esses espíritos de luz, né, que eles são puro amor, o amor é irresistível. Não tem uma força que possa combater. Não é que nem a maldade tu tem escolha, né, de tu absorver, sintonizar ou não. Agora, o amor, quando se aproxima um espírito de luz da gente, né, não digo esses espíritos sublimes, mas um espírito pouco melhor que a gente, né? Ele só se aproxima, já dá aquela emoção, porque o amor é irresistível. Quando tu vê, tu tá chorando, tu não sabe nem porquê, né? O amor tem um envolvimento que para nós é inexplicável. Verdade, obrigada, Sibeli. Jair? Poxa, pessoal, veja só que coisa linda a gente perceber de um grupo assim. Isso que a Sibeli acabou de falar, que o tio acabou de falar, como enriquecedor. Vamos supor assim, que fosse, eu vou falar por mim, eu estivesse lendo esse livro. Desculpa. Olha só como é que está aqui. Não vivemos em paz com esses focos de maldade organizada. Olha só, maldade organizada, ou seja, são falanges do mal. Compete-nos lutar contra eles. Então, quer dizer, se não fosse essa visão que a Sibeli deu e a Diva deu nessa conversa, a pessoa absorve isso aqui e sai, bota uma capa e uma espada e sai para lutar contra o grupo do mal. É só isso. É assim, as leituras, elas estão disponíveis em várias religiões, em várias religiosidades, e em vários livros e filmes, enfim. Mas tudo é a interpretação, é isso que o Djaí também estava falando. É como a gente interpreta isso. Espera aí, deixa eu ver aqui, que deve ter alguém com... Sou eu. Então fala. Nessa relação, né, que todo mundo está falando, a nossa relação com o mundo espiritual é a mesma que a gente tem entre os encarnados. Em qualquer lugar que a gente vai, já desde a escola, quando a gente começou a sair de casa, até antes ainda criancinha, antes, que você só tem contato praticamente com seus vizinhos, com a tua família, você já elege alguns que você tem maior afinidade. Muitas vezes você não sabe nem explicar por que isso vai seguindo a sua vida inteira. Quando você chega na escola, você faz o teu grupinho, aí tem um grupinho que você gosta mais, tem um grupinho que por algum motivo você não gosta de participar de nenhuma atividade deles. Isso vai se perpetuando durante toda a nossa vida. Porque a gente ainda faz escolhas muitas vezes voltadas para o que a gente acha que é bom para a gente, que é interessante para a gente, que é tudo movido por um certo egoísmo que a gente ainda carrega, né? De que
para ser bom tem que ser bom para mim. E a gente traz essa relação também quando a gente se lida com o mundo espiritual. Pela nossa imaturidade moral, pela nossa imaturidade de consciência, a gente ainda divide as coisas. Então, por isso que a gente vê em muitos livros essa coisa, né, de falanges do mal, falanges do bem, grupo disso, grupo daquilo. Porque na nossa mente ainda é tudo fragmentado, ainda é tudo setorizado. Então a gente começa a vencer isso quando a gente começa a vencer isso em nós mesmos. Quando a gente começa a frequentar os ambientes que para de eleger os grupos com que a gente é mais afim, os grupos que a gente não tem tanta afinidade, é o momento que isso começa a amadurecer em cada um de nós. E essas leituras, né, essas divisões que a gente vê em livros, vê em palestras, vê em tantos lugares, vai se tornando uma coisa realmente do passado. Mas isso vai acontecendo à medida que a gente vai entendendo isso e vai deixando essa forma da gente ver o mundo ao nosso redor com as coisas que eu gosto e as coisas que eu não gosto, com as coisas que me causam bem-estar e as coisas que me causam mal-estar. Então, essa dicotomia, essa separação das coisas, também vai, de uma forma fluida, se perdendo ao longo do tempo, na medida que a gente vai entendendo que essa coisa do amor que a Cibele falou, né, e até tem uma situação que ela colocou aí, né, desses espíritos, não precisa nem ser tão evoluído assim, mas quando chegam, só a luz deles já cala qualquer um, seja do grupo que está ali para doutrinar ou do que está ali para ser esclarecido. Só a luz deles já chama tanta atenção que as pessoas que os espíritos ali encarnados e desencarnados já param para prestar atenção no que está acontecendo. E isso facilita que aquela energia, aquela vibração envolva todo mundo ali também. Eu estou pensando assim, indo lá dentro, quando a gente fala, né, das pessoas que estão dentro dessas organizações aí que fala do negócio de maldade e tudo, que eu vou voltar à questão da ignorância e ignorância do amor, né? E aí eu pensando no trabalho da irradiação de amor, né? Porque, assim, eu tenho uma família muito grande, né? E eu vou falar um caso bem pessoal, né? É uma família muito grande. E aí, quando a gente tem uma família muito grande, você tem essa, né, variedade de situações, e todos tiveram o aprendizado kardecista, vamos dizer assim, kardecista, depois passaram para a espiritualidade, mas todos, assim, de alguma forma, vêm com essa vertente. E às vezes a gente vê que mesmo com isso, às vezes lá dentro carregam tanta dureza dentro dos seus corações. Eu estou falando isso porque, por exemplo, eu tenho uma situação X do parente que está com o rapazinho que está com muito doente, tal, isso e aquilo, e todo mundo acaba se cotizando para ajudar no dia a dia, alguma coisa assim. E a mãe desse rapaz foi muito difícil. Então, os irmãos tinham alguns pendenga com essa mãe. E alguns não ajudam o rapazinho pela raiva que tem de uma atitude da mãe. E a gente olha para aquilo ali e dá uma dor, porque para mim, eu acho mais doente eles do que o próprio rapaz, né? E isso eu fico assim, gente, por isso que eu falei da ignorância do amor, não da ignorância do conhecimento, porque o conhecimento teórico eles tinham todos, mas eles não conseguiram quebrar a sua... E aí é que eu fico assim, aonde é que começa essa maldade? Essa maldade é a quebra da vaidade, é a quebra do orgulho, é a quebra... Onde é que inicia essa, vamos lá, entre aspas, maldade, e que gera essas organizações e que gera isso? É a vaidade, é o orgulho, é o não conseguir ver o outro. E aí aí sim, a irradiação de amor é justamente para tocar esses corações no amor, né? Sabe? Porque o conhecimento eles têm.
de alguma forma eles têm esse conhecimento, tanto que se julgam, como eu ouvi outro dia, temente a Deus. Quando eu olhei isso, eu falei assim, meu Deus. Mas eles têm esse conhecimento, mas mesmo assim eles ultrapassam tudo pelo orgulho, pela vaidade, por tudo. Então, e aí organizam-se, vamos dizer assim, né? Aí eu já pensando no grupo maior, nisso. E aí a irradiação é para eles aprenderem a amar. É uma pergunta. Desculpa. Eu estava aqui pensando em tudo isso que vocês estavam falando, e principalmente nesse aí que você acabou de perguntar e de falar. Eu acho que é a ignorância no amor, né? Porque é a falta dele, a falta de compreensão. Didi, eu não estou conseguindo te escutar. Não estou falando, não. Então, seu microfone está aberto, fecha, por favor. Porque eu estou esperando você terminar para eu falar. Era mais com relação ao desamor, né? Não é nem o desamor, é porque não vem uma palavra. Eu acho que a Cibele, quando colocou ali de que um espírito um pouco mais de luz, quando se aproxima, a gente já sente aquela coisa, seria... não é a falta do conhecimento, não é a ignorância por isso, não é a ignorância que tantas e tantas pessoas encarnadas, né, eu vou falar, estão ligadas a vertentes religiosas, tem pessoas que passam, da mesma forma que a Diva estava falando, desse esclarecimento kardecista que ela teve, outros que são ligados a diversas religiões, que se ligam, que rezam, mas parece que aquilo ali não faz muito efeito, porque saiu daquele instante, a pessoa é egoísta, a pessoa meio que fica blasfemando, digamos assim. É uma ignorância de si, é uma ignorância do todo, é uma ignorância do complexo que é o ser humano, do amor pelo outro, do amor, às vezes, que não tem nem por si próprio. É bem complexo isso, realmente, Diva. Pode falar, Didi. Como sempre, né, tudo que cada um fala aqui contribui para a resposta mais certa. Cada um está sempre um pouquinho certo, isso aí é inevitável. E eu concordo muito, em parte, com a Diva no que ela fala, porque não é uma ignorância do saber da teoria, né? Em qualquer área a gente tem noção de que a teoria e a prática são coisas muito diferentes, às vezes diametralmente opostas. E qualquer um pode ler todos os livros que quiser, da área que quiser, vamos colocar aqui de espiritismo, de moral, de religião, pode ler o que for, decorar todos eles, saber na ponta da língua, não vai tornar ele simplesmente uma pessoa melhor, porque ele conhece a teoria. Se a gente não sentir, de fato, tudo isso que a gente entendeu, porque também não basta entender, saber que é assim que tem que funcionar, mas não sentir aquilo, não praticar de fato aquilo. Então, tudo acontece no momento que a gente passa a sentir isso, não apenas saber. Então, essa ignorância, eu entendo essa ignorância que a Diva estava falando, perfeitamente como essa coisa que vem de dentro mesmo, de sentimento, não simplesmente de um conhecimento do que a técnica deve ser assim ou assado, mas do sentimento que brota daquilo. O que realmente eu sinto, porque quem está ali ao meu lado, esteja ele fazendo uma coisa boa ou não para mim.